Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos comentar os exercícios que vocês fizeram lá no carro. Foi bem legal. Vi que todo mundo participou aí, pelo menos a maioria. Acho que nós tivemos aí em torno de uns 60 participantes. Foi bem legal, tá? Vamos lá. Questão número 1. Ele perguntava o seguinte: qual o sujeito da oração? Fizemos muitas lições durante esta semana. Então aí você já está vendo aí que a resposta correta é nós, sujeito oculto, porque ele não está, claramente, ele não aparece aí, a gente faz a pergunta para o verbo, quem fizemos a lição? Nós, ok? 2. A pergunta era, qual das orações abaixo tem sujeito indeterminado? Aí você já viu que a resposta correta é, compraram tudo de melhor qualidade. Não poderia ser comprei, porque nesse caso o sujeito seria oculto. Eu comprei. Os filmes são muito bons. Sujeito, os filmes. Falamos a verdade. Quem falamos? Nós. Portanto, o único que seria indeterminado seria compraram. Eu não sei quem comprou. Terceira questão. Quantas orações tem o período a seguir? Choveu, relampejou e ninguém se assustou. Fácil demais. São 3 orações, porque nós temos 3 verbos: choveu, relampejou e assustou. Quarta questão. Vemos sujeito composto na oração? Resposta correta: alunos e professores daquela escola fizeram todas as aulas. Então eu pergunto para o verbo: quem fizeram todas as aulas? Alunos e professores. Sujeito que tem um duplo núcleo. Então tenho alunos e professores. Todos os outros alunos estão sem aula, alguns tiveram, as aulas foram suspensas, seriam sujeitos simples. Quinta. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Então, lembra que a oração sem sujeito é aquela oração onde a gente não tem uma ação, tá? Então, quando eu falo ele havia desejado tudo, quem havia desejado? Ele. Tem uma ação acontecendo, o verbo haver aqui não está sendo usado com o sentido de existir. Alguém havia aberto a porta. Quem havia aberto a porta? Alguém. Também não está sendo usado com o sentido de existir. Na outra, a gente tem choveu papel picado pela janela. Quem choveu? Papel picado, porque nesse caso o verbo chover não está sendo usado no sentido literal, está sendo usado no sentido figurado. Portanto, a alternativa esperanças haverá sempre, aqui é no sentido de existir, então uma oração sem sujeito. Sexta pergunta. Há vagas. Qual o sujeito dessa oração? E aí a gente tem aqui, há vagas, não pode ser, também não é vaga, também não é sujeito indeterminado. É o mesmo caso da questão anterior. Oração sem sujeito porque o verbo haver está sendo usado no sentido de existir, não tem uma ação acontecendo. Sétima questão. Nunca ninguém acariciou um urso polar. Aí aqui, conforme você tinha as opções, algumas pessoas confundiram essa questão aqui porque eram muito parecidos, né? Então eu faço a pergunta para o verbo: quem nunca acariciou um urso polar? Ninguém. Sujeito simples. Oitava questão. Sujeito composto é quando há mais de um núcleo do sujeito. Bem fácil, então sujeito composto eu sempre vou ter mais de um. Lembrando que mais de um pode ser 2, 3, 10, 49, 107. É indeterminado. Nona questão. Na frase, querido, deixei seu café pronto na copa, temos sujeito oculto. Por quê? Deixei seu café pronto. Quem deixei? Eu. O sujeito não aparece claramente ali, sujeito oculto. 10ª questão. A oração sem sujeito caracteriza-se por. Aí a gente tem já a resposta correta, não há ação na frase, portanto, não há sujeito. Então lembra que a oração sem sujeito é um tipo de sujeito que nem deveria ser chamado de tipo de sujeito, porque na verdade não tem uma ação acontecendo. 11ª. Será muito cedo. Como está o calor? Quais são os sujeitos destas orações? Aí nós temos aqui as duas
orações sem sujeito. Percebam que eu estou insistindo na oração sem sujeito, porque essa é um dos tipos que vocês apresentam mais dúvida, mais confundem, por isso que eu estou insistindo bastante nesse tipo, tá? Oração sem sujeito por quê? Será muito cedo, não tem uma ação acontecendo, né? Verbo impessoal. Como está calor, fenômeno natural, também não tem nenhuma ação acontecendo. 12ª e última. Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu. Qual é o sujeito dessa oração? O sujeito é trabalhar. Olha só, gente, essa é uma questão muito interessante que a gente tem aqui. O sujeito normalmente não é um verbo. O verbo normalmente faz parte do predicado. Só que neste caso, ele está sendo usado como sujeito pela construção da frase. Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu. O que é um grande desejo meu? Trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, a gente tem aí o trabalhar como sujeito. E agora, ranking. Vamos ver quem ganhou? Em 5º lugar, tivemos a Alice do 7º C. Parabéns, Alice. 4º lugar ficou com Isabela, 7º B. Arrasou, Isa. 3º lugar ficou para Maria Fernanda do 7º C. Muito bem, Mafê. 2º lugar ficou com Mariana Darioli do 7º B. Parabéns, Mari. E o primeiríssimo lugar ficou com a Sofia Celofite do 7º B. Parabéns, Sofia. E eu coloquei aqui para finalizar o meu ranking que aparece na minha tela. A gente teve a Sofia em primeiro, a Mari em segundo. Em terceiro, apareceu alguém que não se identificou. Colocou oi, então eu não tenho como saber. Portanto, eu considerei a Mafê como 3º lugar, a Isa como 4º lugar, a Alice como 5º lugar. Daí aparece Macunaíma, que eu também não sei quem é, em 7º lugar, e a Sofia do 7º B, que na minha classificação aqui, tirando esses dois que eu não conheço, estaria em 6º lugar. Tá bom? Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande.